E aí você toma posse do cargo de policial rodoviário federal, fica se perguntando, Matheus, e agora que a minha jornada aí vai ser 24 por 72? Ou seja, trabalha um dia e folga 3. Como que de fato é esse plantão, Matheus? Eu vou passar o dia todo, 24 horas andando numa viatura, eu vou ter intervalo para comer, eu vou poder dormir. Me conte um pouco como é que funciona esse plantão. Cara, muita gente pergunta isso aqui, né? O pessoal fica doido com essa escala. Afinal, pô, imagina só, você vai trabalhar 7 dias no mês somente, né? Porque se você fizer a conta aí, 24 por 72, ou seja, trabalhando um dia e folgando 3, você vai trabalhar aí aproximadamente 6 a 7 plantões por mês. E aí muita gente se pergunta, Matheus, dentro das 24 horas, pô, eu posso parar para comer, posso parar para dormir? Gente, eu vou falar tudo isso nesse vídeo, tá? Mas antes eu quero te fazer um convite a deixar o like aqui no nosso canal, porque você sabe que aqui sempre conteúdos de relevância, conteúdos aí que possam tirar suas dúvidas sobre concursos policiais, tribunais, entre outros. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ajude a gente a chegar aos 200 mil inscritos aqui no canal do YouTube e compartilha aí com todo mundo que você conhece que um dia quer ser PRF, né? Fato é que você trabalhar um dia, gente, 24 horas, né? Você precisa, né? Ninguém aguenta ficar 24 horas inteiro ali em pé numa rodovia fiscalizando ou fazendo ronda toda hora, né? Existe uma programação dentro dessa escala de 24 horas, ou seja, você não fica solto dentro dessas 24 horas, você tem uma espécie de roteiro, né, que a gente chama de cartão-programa, que ele indica, né, algumas atividades ao longo dessas 24 horas. Então ele coloca lá, por exemplo, olha, de 10 horas da manhã até as 12 horas, você vai fazer fiscalização com foco em combate a incautos ali, na infração de trânsito de alta velocidade, por exemplo, radar. Então, de 10 às 12 ali, por exemplo, o policial vai ficar naquele ponto específico para fazer esse tipo de fiscalização. Aí das 12 até as 14 horas, procedimentos administrativos. Então seria nesse momento que você, por exemplo, poderia aproveitar para ir almoçar, né, parar no restaurante para comer, porque você está teoricamente ali no horário de procedimento administrativo, e aí cabe você gerenciar isso, né? Pô, vou almoçar aqui em meia hora, em 40 minutos ou em 1 hora, e vou tirar os demais 60 minutos para realizar os procedimentos administrativos. Por exemplo, vamos supor que você lavrou alguns autos de infração ali pela manhã. E aí você precisa estar no computador para fazer algum lançamento específico ali que você não conseguiu fazer na hora ali da fiscalização com o seu celular. Então seria nessa hora que você lançaria esses procedimentos administrativos. Ou imagina que você atendeu algum acidente de trânsito e naquela hora você não conseguiu finalizar ali aquele laudo, né, de perícia de acidente de trânsito ali naquele momento. Então você pode utilizar esse horário administrativo para realizar isso. E aí depois ele vai ter outras programações, de 19 horas até as 21, foco ao combate ao crime, né, em tal ponto que tem mais situações ali mapeadas, né, de tráfico de drogas, por exemplo. Então, ao longo dessas 24 horas, vocês vão ter algumas programações, né, uma espécie de roteiro que você deve seguir para efetivamente ali atuar de uma maneira mais inteligente, né? Então, você não fica solto assim de qualquer jeito na BR. Vou ficar aqui andando com a viatura de um lado pro outro. Não, existe inclusive programação para isso, tá? De tal hora até tal hora você vai ficar realizando ronda nesse trecho, porque naquele trecho ali tem um alto índice de acidente de trânsito. Então, só a sua presença ali fazendo ronda, a galera meio que já reduz a velocidade, e aí é pouco provável de acontecer um acidente, né? Porque as pessoas estão vendo a presença da polícia ali naquele momento. Mas aí a galera fica muito se perguntando, e dormir, Matheus? É possível o guarda dormir? Pô, ele vai passar 24 horas trabalhando? Gente, não existe dentro desse cartão-programa, dentro dessa programação, escrito lá, né? Dormir de tal hora até tal hora. Óbvio que não existe isso, tá? Mas o que acontece é que o corpo, né? Ele não aguenta, cara, né? Por mais que você fale, não, tal, vai ter situações, é muito relativo. Vão ter situações em que você vai ficar porque é necessário. Imagina que você tá em determinado trecho fazendo um pare-siga porque uma carreta virou lá, tombou, e você não pode ir pro posto, né? Porque se você sair dali, cara, vai acontecer outro acidente. Então você fica ali fazendo aquele pare-siga até a hora que outra equipe conseguir lhe render ou acabar o plantão. Então nesse dia aí, Brasil, esquece o tal do quarto de hora, né? Mas em situações rotineiras, vamos supor que tá num plantão tranquilo e tal, você pode ali, juntamente com seus colegas, ali fazer uma escala de um quarto de hora, que a gente chama,
pra descansar, né? Pô, não dá pra você ali ficar felpudo, que nem a gente chama, né? Colocar um pijama, tirar o coturno, colocar uma pantufa, colocar uma meia ali, ficar dormindo com o seu edredom e um travesseiro lindo, maravilhoso. Não é possível fazer isso, tá? Porque você tá de serviço, então qualquer hora, né, chamar, se precisar levantar urgente, no máximo colocar um coturno, o seu coturno e sair. Então isso sim é possível, tá, gente? Isso não é proibido, tá? Apesar de não estar previsto explicitamente, mas é algo necessário, né? O descansar ali do guarda. Então, você pode, por exemplo, ter uma equipe que, de 10 até meia-noite, você vai ficar aí descansando um pouquinho e tal. Então você deita ali numa poltrona que tem no posto, ou num colchãozinho que tem lá no posto, enquanto outros colegas ali ficam em QAP, né? Outro colega fica em QAP, por exemplo, esperando algum chamado ou alguma situação ali que você tem que rapidamente sair. Quando dá 2 horas da manhã, por exemplo, quando dá meia-noite, aí você acorda ali, levanta, né, daquele seu cochilo, e aí os outros colegas vão lá, né, descansar. Então, assim, é possível fazer isso, tranquilamente, porque ninguém é máquina, né? Ninguém é robô para ficar ali 24 horas direto. Mas como eu falei, a depender da situação, não vai ser possível, gente, né? Porque a gente tem muitas situações que acontecem, por exemplo, na madrugada, né? Então, situações, às vezes, de combate ao crime, algum acidente de trânsito que você tenha que atender. Então, não dá pra você ficar dormindo, felpudo lá, enquanto tá acontecendo tudo na BR, tá? Então, tudo é uma questão ali de bom senso, tudo é uma questão ali também de planejamento, tá? Dependendo da situação, não vai dar pra isso acontecer. Agora, dependendo da localização que você estiver, né? Às vezes você tá isolado no meio de um posto, numa BR ali que, pô, é tranquila, não tá passando um veículo e tal. Pô, Matheus, dá pra descansar um pouquinho mais? Tá. Então, como eu te falei, tudo é uma questão de planejamento, tudo é uma questão do ponto que você está. E principalmente, cara, não utilizar o plantão pra descanso. Felizmente tem muita gente que age dessa forma. Isso, inclusive, era uma coisa que eu ficava muito pé da vida, né? Porque muitas vezes enchia o saco pelo fato de eu dar aula na folga, fazer mentoria e tal, mas no meu plantão eu dava o gás, cara. No meu plantão ali eu vivia 24 horas ali, realmente, a polícia, né? Eu era motociclista batedor, né? Fazia realmente tudo que era previsto. E às vezes o cara que folgava os 3 dias, literalmente, né? Que ficava só assistindo Netflix, na cachaça dele e tal, muitas vezes ele ia pro plantão cansado, né? Então aí ele queria descansar no plantão. Aí não. Aí pode prejudicar o trabalho não só dele, como de toda a equipe, tá? Então, isso é muito relativo. Quando você tá no plantão, não é proibido você dar uma descansada lá, 2, 3 horinhas e tal, mas também não é para ir pro plantão com aquela ideia de que, vou pro plantão para descansar, né? Eu vou para lá porque eu passei 3 dias em casa curtindo, tirando onda, viajando, passeando. Aí o cara vai cansado pro plantão, né? Aí só ainda leva risco para a equipe, né? Porque imagina o cara que chega cansado do plantão, pega uma viatura policial, vai dirigir por aí, dá capota, mata todo mundo porque o bonitão, né, tava cansado, tava quebrado nos seus 3 dias de folga e aí quer ir pro plantão para descansar. Então, isso daí é muito importante a gente levar em consideração. Agora, óbvio, eu entendo a dúvida de vocês, eu entendo que muita gente quer ser PRF e fica ali com essas perguntas, né? Matheus, dá pra fazer isso, cara, mas o meu conselho é estude, tá? Eu sei que é importante a gente falar sobre isso, eu sei a importância de você estar se dedicando, né? Tá interessado em saber mais sobre a PRF, inclusive aqui no canal eu vou sempre trazer mais informações pra vocês. Mas agora é o momento de você estudar, tá? O concurso da PRF, ele vai acontecer em algum momento, você precisa estar preparado, precisa se preparar com antecedência. E eu tenho um convite especial para você que quer estudar para PRF em alto nível, você que quer aprender como estudar, tá zerado, ou tá estudando, não sente evolução, já reprovou em algum outro concurso policial e quer estudar para passar no concurso da PRF, como eu passei, como já ajudei muitas pessoas a passarem na PRF também. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever na jornada PRF, tá? Faça sua inscrição. Eu tenho certeza que nesse evento, né, nessas aulas, você vai aprender como sair do zero, como estudar em alto nível e realmente conquistar a sua tão sonhada farda, o seu uniforme da gloriosa Polícia Rodoviária Federal. E quem sabe um dia você vai viver isso daí, né? Se você estudar com dedicação, né? Se você realmente largar a procrastinação, se você se dedicar ao estudo, você vai conseguir chegar lá e ser aprovado nesse concurso. Beleza, pessoal? Então é isso. Meu muito obrigado. Me siga também no Instagram, @bymatheussantos. Todos os dias eu estou lá com muitas dicas, muita motivação para ajudá-los. Falo sobre PF, PRF, tribunais, né? E certamente um dia você vai estar aí colocando esse coletezinho aqui, né? E vai ser um policial rodoviário federal também. Gostou do vídeo? Se inscreva, deixa o like e compartilha com alguém que precisa saber muito mais sobre o concurso da PRF. Bora vencer. Valeu!